Hoje aqui no Balanço Animal a gente vai fazer um alerta. É o crescimento desordenado de pombos em Santos que fez com que o IBAMA e empresas ligadas ao porto se unissem para combater essa proliferação. Um estudo comprovou a superpopulação dessas aves e os riscos que elas podem causar à saúde. Balança. Eles vivem ciscando pelas calçadas, se equilibrando numa fiação elétrica ou descansando aos montes num telhado qualquer. Eles se espalham pela cidade, estão em tudo quanto é lugar e como se multiplicam. Para a gente ter uma ideia, em 2007, só na cidade de Santos, a estimativa era que existiam nada menos que 160 mil pombos. Em 2001, eram 80 mil, ou seja, bastaram 6 anos e a população de pombos no município simplesmente dobrou. Hoje, certamente, eles devem passar de 200 mil. Pelo menos é o que mostra um estudo que vem sendo realizado por uma universidade santista. O coordenador da pesquisa é este médico veterinário que tem 20 anos de experiência no trabalho com pombos. Para ele, a falta de predadores como falcões e gaviões e principalmente a abundância de alimentação provocada pelos grãos jogados na área portuária da cidade são os grandes motivos deste crescimento populacional sem precedentes em Santos. Nos países de primeiro mundo, onde não é paralelepípedo, os caminhões têm outro tipo de sistema que não derrama tantos grãos. E derramando grãos, você dá a alimentação para os ratos e para os pombos. E com isso, teve um desequilíbrio. Os pombos começaram a crescer de uma quantidade muito grande, causando alguns problemas no meio urbano, né? Mas que tipo de perigo pode representar para as pessoas uma ave aparentemente tão inofensiva como um pombo? Perigo existe sim, e como na maioria dos animais, ele começa com uma contaminação pelas fezes. No caso dos pombos, curiosamente, as fezes secas são as vilãs na transmissão das doenças. Elas podem ter um fungo, uma micose, é um fungo, um agente causador de micoses e tal. Só que esses fungos, quando estão na via respiratória, pode dar algumas doenças que prejudicam as pessoas, porque o diagnóstico é difícil. Às vezes o médico vai confundir com uma bacteriana, com uma viral, e é um agente micótico, que é uma coisa bem mais trabalhada e bem mais difícil de tratar. Por causa dessas doenças, muitos setores da sociedade já consideram o pombo um risco à saúde pública. E para combater esse perigo, o jeito é atacar a causa do problema, ou seja, agir aqui na região mais vulnerável, a área do cais. Não foi à toa que, recentemente, representantes do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, se reuniram com várias empresas ligadas às atividades portuárias, justamente para discutir o assunto. O chefe do IBAMA em Santos diz que é preciso intensificar a fiscalização e providenciar medidas que contenham o desperdício dos grãos que alimentam os pombos e que, no final das contas, se transformam no perigo para a população. O que se almeja é proteger a população de doenças eventualmente transmitidas por uma população excessiva de pombos. Voltando ao estudo coordenado pelo médico veterinário, o levantamento ainda está longe de terminar, mas já chegou a uma conclusão que, segundo ele, deve ser colocada em prática o quanto antes. É preciso conter o crescimento populacional dos pombos em Santos. Agora, como fazer isto se essas aves são protegidas pelo IBAMA? O jeito é usar a própria alimentação que o desperdício oferece a elas. Então, acho que o único meio de a gente conseguir ter uma sociedade tranquila é o anticoncepcional, porque você vai diminuir a população de pombos, pode aproveitar eles com perfil turístico, como fazem nos países da Europa, vai contentar as pessoas que gostam, veterinários, biólogos, protetores, e vai contentar aquelas pessoas que acham que já está demais também. Muito bem, seu Filete falando aí, se não tiver o anticoncepcional como é feito lá na Espanha, por gentileza, mas deu uma ideia, qual seria a ideia? Você colocar o espantalho no local. Espantalho, venha cá, por favor. Pode colocar meu irmão ali, o Sérgio Cursino? Pode colocar, fica aqui, abre o braço. Abre o braço, abre o braço. Abre o braço. Por favor, segura aqui. De um lado, nós temos o nosso espantalho. Pode colocar no põe. Não, põe. Aqui. Segura, abre o braço aí. Abre o braço. Então deixa comigo, peraí, eu ponho aqui, ó. Pronto, nós dois. Pronto. Sérgio Cursino, nós estamos espantando os pombos lá no porto. Pode colocar a imagem lá no porto bem aberta que você vai ver, não vai ter nenhum pombo lá.